Olá, muito boa noite. Boa noite nesta quinta-feira. Atualidades Pampa chegando aí bem pertinho de você. Aliás, na sua casa, onde quer que você esteja, ligados no nosso programa. As últimas notícias, as notícias mais recentes sobre o novo governo presidencial passarão por esta mesa. E eu fui voto vencido, na verdade, né? Eu que lamentava se o juiz Sérgio Moro fosse para ser um ministro, como no final das contas ele aceitou. E ele, como disse o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele assumirá um super ministério da Justiça e Segurança. E ele tem carta branca para decidir o novo diretor da Polícia Federal e também para decidir indicar todos aqueles que vão compor o primeiro escalão desta pasta. No primeiro momento, é ótimo, em sendo ele, então, agora o ministro da Justiça, mas eu continuo me preocupando com a Lava Jato. Mesmo que ele tenha nos seus discursos dito que ele estando lá vai ser melhor, que não é para a gente se preocupar, eu me preocupo. O que ele colocou também é que existem ótimos juízes no Brasil, que não é só ele, ficou muito na figura dele, a Lava Jato, até porque ele tem um conhecimento vasto. Também tinha a mesma opinião que a tua, quem sabe não é melhor ficar realmente em Curitiba ainda, e daqui 2 anos, quem sabe, ser nomeado para o STF, né, que quando abrir uma vaga. Mas eu sou positivista, sou uma pessoa... sim, agora eu vou torcer por ele, né? Não, e aí vou antecipar uma coisa para você. E aí vem. Eu li hoje, dei uma olhada na biografia e nas decisões da juíza Gabriela Hart. Ela é pior que É quem vai? Ela é super... Eu acho que o Lula vai sentir... O Lula e a turma de corruptos aí do PT, PSDB, PQP, PTP, o diabo carrega, foi isso que ele disse. Vão sentir saudades do Moro. Ele disse isso. Mas ela é substituta, né? Doutora Gabriela é substituta. Vão com certeza nomear agora um novo juiz para ser o titular da 13ª vara. Pode ser que venham a nomear. Ela pode ser alçada a titularidade. Sim, pode ser. Mas num primeiro momento se isso acontecer, agora... se deixarem ela, vão sentir saudades do Moro. Agora, uma porque, coisa é certa, assim como realmente o Bolsonaro disse desde sempre que ia trabalhar com pessoas que entendessem da área, e ele está colocando exatamente as pessoas que são técnicos, que têm bastante conhecimento, e espero que o conhecimento do juiz Sérgio Moro, que a gente sabe que é uma pessoa que estuda, que estudou fora já, e que realmente é uma pessoa que já estudou toda a operação lá da Itália, mãos limpas e tudo mais, que ele consiga, então, agora dentro do Ministério, também conseguir controlar a corrupção. Ele também vai ficar junto da Segurança e da Justiça, parte do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Já tinha ficado definido isso? Já decidiram agora. O próprio Foi Bolsonaro um presente que ele ganhou do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro disse o seguinte: tem que ir atrás do dinheiro para saber onde é que está a corrupção. É exatamente o que o Clóvis Duarte dizia. Clóvis Duarte a vida inteira. Eu trabalhei 16 anos do lado dele e ele sempre me dizia que as coisas se elucidam no momento em que você segue o dinheiro. Segue o caminho do dinheiro que tu acha. Mas tem toda a lógica do mundo, porque é crime. E é julgado pela Justiça Federal. Então, por que já não está ligado ao Judiciário? Vai atrás do novelo que você acha o gato na ponta. Sem dúvida. Essa é a tese que... Agora, isso vem do Mãos Limpas, né? A Operação Mãos Limpas lá da Itália. Agora, o juiz Sérgio Moro ganhou de presente do Bolsonaro essa divisão do Banco Central, que é a que faz rastreamento, Ruschel, de grandes movimentações financeiras, não só para dentro e para fora do país, mas especialmente dentro do país. É uma divisão especializada em atacar crimes financeiros, só que ela é burocrática, é administrativa, agora vai ter poder de polícia. Então, com a reunião do Ministério da Justiça junto com o Ministério da Segurança Pública, o Moro ganha o comando da Polícia Federal, uma divisão avançada de inteligência contra crimes financeiros, além das demais atribuições inerentes ao cargo. Ou seja, vai ser um super ministério e a bandidagem já está tudo... Bom, é só ver no Facebook, na mídia, quem é que está contra, quem é que está xingando, a gente já sabe que é alguém que está com o rabo preso. Mas a oposição está dizendo que isso daí, então, já tinha conchavo, isso aqui... se a oposição está falando tudo isso, é porque então estou fazendo certo. É verdade, é verdade. Então, eu estou fazendo certo. Alguém mais quer se manifestar sobre o Moro? Quero falar sobre a nomeação dele, né? Pois não.
Eu acho extremamente importante para um governo que estreia ou nem estreou ainda, né? Mas está mostrando a sua cara, que ele consiga trazer para os seus pares credibilidade. E não vejo nome de maior respeitabilidade, nome menos controvertido no país que do Sérgio Moro. Então, acho que ele acerta em agregar, né? Volto a dizer, ele que chegou saindo de uma tempestuosa eleição, com ele sim, não, e essas coisas todas que nós precisamos separar. Então, ele se cercar de pessoas qualificadas, ele se cercar de pessoas importantes que vão ajudá-lo a dar credibilidade, eu acho que ele acerta muito. E essa questão do pesquisar o dinheiro, ele não vai pegar só esses crimes de corrupção que nós estamos acostumados aqui, não. O crime, sim, o crime organizado. Organização criminosa. A organização criminosa, ele disse isso, os valores hoje são tão grandes que não há mais como esconder. Né? Os valores se tornaram tão estratosféricos que não há mais como fazer essas transações que se vê fazer no mundo esta crime, não este crime que nós tínhamos da Lava Jato aqui, que ele transita assim pelas contas, com os subterfúgios de usar nomes de parentes, de usar nomes de fachadas, de usar offshores e outras coisas todas. Então, quando trabalha em cima disso, eu acho que aí a expressão do Gustavo, ela tá ótima. Tu vais atrás do novelo de lã e tu vai chegar. Agora, essa crítica que fizeram de que o Sérgio Moro teria tido uma atitude política, coisa e tal, é engraçado, porque 4 outros candidatos já tinham anunciado convite ao Moro. O Álvaro Dias confirmou que faria convite ao Moro, o Alckmin confirmou que o Moro estava na alça de mira dele, o rapaz do Novo, como é o nome dele? O Amoedo. O Amoedo confirmou que Então, assim, sabe... não tem golpe nenhum, o cara cresceu condenando bandido e agora tem gente preocupada com Mas, Gustavo, o argumento que a esquerda está dizendo é que, na verdade, o Sérgio Moro agiu politicamente desde o início. O que não é verdade, basta ver que todas as decisões do Moro passaram para onde? Para o nosso TRF4 aqui em Porto Alegre. Então, ele agiu estritamente na legalidade, porque se caso ele não tivesse feito isso, o que o TRF4 faria? Daria nulidade para as sentenças do Sérgio Moro. E isso é importante a gente bater nesse assunto, porque senão daqui um pouco eles estão tentando desqualificar todo um trabalho que agora, se Deus quiser, vai ficar em nível nacional. Por quê? Porque a Lava Jato deixa de ser um órgão apenas judicial para trazer como uma questão de governo. Então, é muito honroso nós brasileiros, diante dessa lavagem de agressões, enfim, de corrupção que aconteceu, a gente ter esse momento especial de ver que estamos diante de um governo que pega para si esse assunto. Dona Magda, o juiz Sérgio Moro termina o seu curso de Direito em Londrina e vai advogar. Fica 2 anos advogando, resolveu fazer um concurso público, foi o primeiro lugar. Com 24 anos de idade, ele já era juiz. Ele tem 46, então ele é juiz há 22 anos. Segundo, ele é mestre e doutor. Mestre e doutor. Então, ele conhece profundamente os jurídicos desse país. E eu vou dizer aqui agora, em alto e bom som para você que está nos vendo aí na sua casa, que, se ele for bem, ele será o próximo presidente da República. Ah, sim. E isso eu me atrevo a dizer com a mais absoluta precisão e certeza. Se o comportamento dele, não é o comportamento, se ele alcançar a metade dos objetivos, ele será o próximo presidente. Porque o Bolsonaro já avisou que quer acabar com a emenda da reeleição e isso aí vai passar... O Moro? Não, Bolsonaro. O Bolsonaro, desculpa, o Bolsonaro. O Bolsonaro quer acabar com... Eu falei Bolsonaro? Não, eu que estou te perguntando. Quem Bolsonaro, é que disse isso? O Bolsonaro já falou que quer acabar com a emenda da reeleição. Falou correto. Da reeleição. E então, ele, se for bem, e acredito que vá muito bem, ele será o próximo presidente da República. Outra coisa, mexeu na vaidade dele também. Quem é que tu disse que vai ser o próximo presidente da República? O senhor Sérgio Moro. Pois é isso que eu só perguntei. É o Moro? Vocês... Eu perguntei, ele está falando do Moro porque eu estava aqui fazendo outra coisa, ok? Isso tinha muita gente que já queria o Moro nessa eleição, né? Desculpa, Mário. Não, que isso. Eu só quero dizer para vocês o seguinte. Eu dou a maior força. É um jurista, um homem com conhecimento, probo, ilibado. Então, é isso que o Brasil... É o que o Brasil precisa. Não de apedeuta,
não de pessoas que não sabem absolutamente nada. Não, sabem, entendem de corrupção. E sempre dizendo que não fizeram nada. Eu sou inocente. O judiciário é o culpado, esse juiz é o culpado. Imputar ao juiz a sua culpabilidade, mas é uma barbaridade isso aí. E, Marne, o nível de informações que esse homem tem... Meu Deus. Né? E vai passar, quer dizer, a gente não tem ideia mas do divisor de águas desse momento. Marne, só complementando o currículo dele, uma parte também muito importante é que ele fez em Harvard a questão, ele estudou lavagem de dinheiro. Então, se o COAF está sendo confirmado que passa para as mãos dele, não teria como estar em mãos melhores. E fora que ele tem toda uma equipe, não é? A gente está falando do Tribunal, Ministério Público, Procuradoria, é um time de trabalho. Claro que ele muito corajoso. Agora fica uma perguntinha, esse curso de Harvard, ele fez o curso mesmo ou foi como uma deputada aí que foi fazer uma visita no final de semana? Parou, ele fez mesmo, parou. Não provoque a sede. Teve uma deputada aí que... mãos limpas também. Ele foi lá, né? Porque teve uma deputada, teve uma deputada aí que botou no seu currículo o curso em Harvard, ela fez uma visita. Não vai levar para o seu currículo mais um processo. E só queria fazer uma conclusão quanto a Sérgio Moro. Ele vai trazer segurança jurídica para os investimentos externos. Então, assim, era tudo que nós precisávamos. Eu só comemoro. Agora, engraçado, o Dias Toffoli, presidente do STF, ex-advogado do PT, julgando causas do Lula e do PT, não tem problema nenhum, tá tudo certo. O Lewandowski, amigo pessoal do Lula, da família do Lula, julgando causas do Lula e do PT, tá tudo certo. O Moro virar ministro da Justiça é o fim do mundo? Pois é. Eu juro pra vocês que eu não entendo essas coisas. O Cesare Batista deve estar preocupado, né? Sim, esse tá... Esse sim, porque amigo, o Bolsonaro já falou sobre amigo, não passa uma agulha de tão apertadinho. O vazare dele. Acho que é isso, É verdade, é verdade. Tens alguma coisa sobre o Sérgio Moro? Inclusive o TRF4 aumentou a pena do Lula, diz o Vitor Velasquez. O Lisandro, aqui de Porto Alegre, estamos na expectativa que o presidente eleito Jair Bolsonaro, juntamente com o novo ministro juiz Sérgio Moro, abram a caixa de Pandora do BNDES. Essa vai ser feia. Essa vai faltar data, vai faltar data nesse governo para poder resolver. Petrobras vai virar batida de carteira quando abrir. Boa noite, eu super apoio a indicação do Sérgio Moro e mais agora quem tem medo está acuado. Bolsonaro não está montando o ministério, sim a Liga da Justiça, diz a Nete Saldanha. Mas o Dilon Camilo não gostou. Ele está aqui também, então nem vou ler. Boa noite, Carla. Hoje, mais do que nunca, entende-se a urgência de Sérgio Moro na condenação de Lula. Aprendi muito cedo que na política vale tudo, só não vale perder. Quanto às ofensas emitidas por vocês, especialmente pelo Vitorino, contra aquele que são eleitores de Lula e da esquerda, o tempo vai cobrar. Dilon Camilo. Uma ameaça. Dilon, quer saber de uma coisa? Eu não tenho um bandido de estimação. Se o seu Bolsonaro fizer lambança, vai tomar pau aqui. Se o Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, fizer lambança ou se mostrar leniente, vai tomar pau. Agora, eu gostaria que você fizesse a mesma crítica para sua turma, que são bandidos condenados pela Justiça e os que ainda não estão na cadeia, mais cedo ou mais tarde vão para lá. Então, faça um meia-culpa antes de criticar, tá? 140 condenados na Operação Lava Jato. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês ainda sobre o Moro, tá? Boa noite. Esse arroxo, essa criação do Superministério da Justiça, não pode encadear, eu acho que é desencadear, Rafael, rebeliões em massa nas casas prisionais do Brasil? Afinal, o tráfico de drogas rende bilhões, foi o que perguntou o Rafael Martins. Isso é um exercício de futurologia, né? Nós não podemos. E eu acho que até muito de judiciário, isso também é uma questão de gestão pública. Por exemplo, o que está muito na mídia agora, muda um pouco o assunto, mas são a questão dos celulares, dos mini celulares, vocês viram? Que estão sendo apreendidos nos presídios e nas penitenciárias de Goiás. E não tem como trancar o sinal nas penitenciárias. Já tem um projeto de lei, já foi aprovado, já passou pelo Isso aí Senado. tem interesses que não deixam, porque hoje em dia bloquear sinal de celular é coisa simples, é um aparelho que custa meia dúzia de reais. Mas eles falam que tem um quadrante, uma região residencial em volta. Eles fazem, é uma manter. Esse meio que a gente recebeu
Ele deve fazer uma alusão que a gente tem assistido assim, que às vezes queimam um ônibus. Aí vem a imprensa e diz assim, se descobriu que ele queimou um ônibus porque houve uma batida lá, pegaram 2 traficantes ou pegaram a carga, né, apreenderam. Bem, mas se nós deixarmos de fazer as coisas por medo do crime, aí fecha o boteco e vamos para casa, né? Eu acho que pelo contrário, é exatamente isso. A atividade do boteco. Eu acho que é exatamente isso que precisamos fazer, exatamente incursionarmos por dentro do crime para que possamos tornar o presídio um presídio e não, na verdade, como é hoje, uma sede do crime. O presídio hoje é uma sede do crime, onde ele se organiza ou eles montam operações que eu até pensando, em casa tu não consegue elaborar porque tem teus filhos, tem aqui, tem os boletos, tem corrente, tem trabalho, né? Dentro do presídio não tem nada para fazer. Tu fica o dia inteiro bolando, vamos dar um golpe. Tu tá lá em Rondônia, vamos dar um golpe lá no outro estado, tu bola as estratégias, pega os celulares e monta. E o que se vê, cada vez que se desbarata uma quadrilha, ou se pega um crime importante, como aquele que foi o maior no Paraguai, foi aquele que foi o maior, até hoje o maior crime, todo arquitetado dentro dos presídios. Eu ouço isso, eu fico estarrecido. Então, se caso o nosso telespectador, com muita boa hora, mandou isso, se for isso, se conseguirmos matar isso, nós estamos começando a arrumar os presídios. E tu sabe quantos, só a título de informação, em Passo Fundo, em 2017, foram apreendidos 270 celulares. Vocês sabem o que é isso? E agora esses mini celulares têm 6 centímetros e são praticamente todos de plástico, então até o detector de metais tem dificuldade de pegar. E eu não quero fazer alusão aonde vão colocar, Gustavo. Íntima, o Gustavo, olha o Gustavo já querendo fazer alusão onde é que vão colocar o celular. Vai doer menos esse celular nosso. Mas foi proibida a revista Íntima. Mas vai doer menos. Mas justamente porque foi proibida a revista Pois é, então, mas é que agora ficou mais fácil. Olha aqui, ó. Vocês viram onde o Bolsonaro foi comemorar a vitória ontem à noite? O vídeo já está na internet. Não, eu não vi, Gustavo. Ele saiu, ele e a mulher dele, trocentos policiais federais em volta. Sim, ele de colete, a prova de bala, que é o que ele tem que dar. Agora vamos botar o capacete. De cachorro quente, amigo. Ai, que fofo. Um trailer de cachorro quente em frente à casa dele. Sentou no banquinho, ele e a mulher comeu um cachorro quente de bermuda e chinelo. Tá um vídeo na internet. Aí eu fiquei lembrando os últimos presidentes como comemoraram. Em Paris, eu quero lamentar, porque o Bolsonaro não sabe o que faz mal pro colesterol, esses cachorros. O do Rosário não. O do Rosário eu quero dizer, não, é bom que não seja da sua rotina diária, que tenha sido uma Rosário bom ultimamente é o cachorro quente. Isso é verdade. Vamos lá. Rosário bom é cachorro quente. Vamos lá. O Bolsonaro hoje deu uma entrevista coletiva, o Bolsonaro deu uma entrevista coletiva longa, e entre as coisas ele disse que ele realmente nunca tinha falado diretamente com o Moro e que quando ele falou com o Moro, parecia que o Moro estava recebendo um diploma de formando. Ou seja, ele estava extremamente emocionado com essa possibilidade. E o que eu acho importante nisso é a sensação de ter alguém num cargo muito poderoso, consciente do poder que ele tem nas mãos. Então, isso já nos dá uma certa esperança. E lhe dando chance de poder fazer melhor ainda, né? Os iguais se reconhecem. Os iguais se reconhecem. Quem mais tu reconhece nessa bancada aqui, Marne? Peraí, atropelou a dona Carla, tá cheia de escoriações. Continue, dona Carla. Eu queria publicamente fazer minhas escusas para a dona Carla. Tá escusado. Tá escusado. Mas falando um pouco italiano. Peraí. Ele disse o seguinte, Marta, ele disse que, como falou o Gustavo Vitorino, para comer um cachorro quente, ele precisa de um aparato, vai de colete à prova de bala. A mesma coisa ele disse do Moro. Os dois perderam a liberdade de fazer qualquer coisa, de ir na esquina e comprar um pão em função e para o Brasil. Então, acho que são pessoas bem intencionadas, né? E em especial o juiz Sérgio Moro com conhecimento, com estudo e que tenho certeza que vai fazer uma boa gestão. É só estudar a vida pregressa do senhor Lula, da dona Dilma, quem foi a dona Dilma, esse senhor que está lá instado lá em Brasília, o senhor Temer, né, que quando descer a rampa, não sei se não já vai ter alguém lá conduzindo ele, sabe? Então tem que ver isso. O próprio Fernando Henrique hoje disse, olha, o que eu posso dizer do Sérgio Moro é que ele é um homem honrado, um homem limpo. Então, o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do
2 vezes, eleito no primeiro turno, nunca tinha acontecido isso, disse exatamente essas palavras. Ele é um homem extraordinariamente honesto, o Moro. Quando o Fernando Henrique diz uma coisa dessas, no alto do seu conhecimento de sociologia, eu procuro acreditar, porque pela primeira vez eu ouço o Fernando Henrique dizer isso. Bom, o nosso telespectador Mário Lima, que sempre assiste o nosso programa, o Mário é o teu amigo. Tem o outro Mário que é desse menino Mário. E é bom porque cada um tem o seu Mário preferido. Vamos parar. Mário Lima, gostaria que dessem a opinião. Aí ele fala sobre o fato do Moro ter aceitado e tal. Ele acha a atitude, no mínimo, um pouco estranha, já que em 2016 ele categoricamente declarou que não se envolveria com a política. Pergunta: não fica evidente o envolvimento ideológico na Lava Jato por parte do juiz Moro? Eu acho que não. Não? Ok, não. É que o Mário trabalha sempre participa do nosso programa. Dona Magda, eu não vou fugir da pergunta dele, porque a pergunta dele é boba. Nós não podemos ser ingênuos e achar que uma pessoa, porque faz o curso de Direito, não tem ideologia, não existe isso. Todos nós temos, né? Ou imaginar que nós somos 8? Que nós 8 aqui não tenhamos cada um uma... Somos 8, fui cantar. A ideologia hoje estamos em 8. Hoje estamos em 8. Cada um tem de nós uma ideologia. A questão não é essa, né? A questão não é essa. A questão é como tu te portas numa determinada condição. Essa que eu acho que é a análise. E por isso que a gente defende tanto, né? Quando a gente fala em democracia, quando a gente fala em sistema, porque é o duplo grau de jurisdição, né? Por mais que uma pessoa seja corrupta, por mais que ela se corrompa no exercício de uma magistratura, sempre haverá a segunda instância e possivelmente até a terceira instância, que foi feita exatamente para que tu possas minimizar essas questões. Então, eu não tenho divergências, né? Não pensem, os elogios que faço a ele não anulam as divergências que tive em algumas decisões dele, mas possivelmente ele teria das minhas também, dá um empate técnico. Agora, aquela Joyce Hasselman, que eu não morro de amor, eu acho ela meio afetadinha, coisa e tal, mas ela publicou no Facebook dela hoje um negócio interessante. Ela diz o seguinte: em 2015, o Lula classificou ela de inimiga pública número 1. Processou a Joyce Hasselman. O PT, direção do PT, a força do PT no poder, ligou para a direção da revista Veja, ela foi demitida. O Lula ignorou a justiça, atacou o Moro, lançava a frase de desprezo ao Jair Bolsonaro, dizendo que ele não queria lugar nenhum com aquele discurso. E aí ela diz o seguinte: hoje eu sou a deputada federal mais votada da Câmara, Moro virou um super-ministro e o Bolsonaro é presidente da República. E o Lula é presidiário. Muito bem. Alice, programa-se de que forma? Sim, eu trouxe uma atração para esse feriado. Oba! É que o ator e músico Ícaro Silva vai interpretar várias estrelas no espetáculo Ícaro and the Black Stars, que tem apresentação única em Porto Alegre nesta sexta-feira. E ele faz uma homenagem ao sucesso da história da Black Music e vai levar ao público o som de Michael Jackson, Bob Marley, Tim Maia, Wilson Simonal, Beyoncé, James Brown, entre outros. Sim. E o show mistura canto, dança, humor e contação de histórias. E vai ser exibido no Teatro do Bourbon Country, a partir das 9 horas da noite, então, dessa sexta-feira. Ah, dessa sexta-feira, uma boa atração. Dona Magda, falando em atração, posso irritar o doutor Vitorino? Pode quê? Irritar o doutor Vitorino, que é uma coisa que me dá, é uma coisa que me dá muito prazer, a senhora. Vamos lá. Eu queria dividir, o senhor tenha prazer, eu queria dividir com a senhora. Algum prazer, já que o senhor é tão carente. Exatamente. O senhor está se aproveitando que eu estou enfermo. É verdade. Que vai ser lançado... Homem doente já é uma coisa complicada, né? Porque homem é vil. Se ele dói uma perebinha aqui na testa, eles já vão morrer, não sei o quê. Agora, o Vitorino, esse é especializado. Vamos lá. O que tu quer falar? De todos, porque eu não sei se eu chego. Para de falar fanho, que tu não está fanho. Antes do programa, tu não estava fanho. Eu não sei se eu chego até segunda. Eu vou deixar. Ai, que bom, já folga um pouco a bancada. Vai dar espaço na bancada. Já folga um pouco a bancada. Teremos a Alice para sempre conosco aqui. Isso, vamos lá. Dona Magda, é que vai sair agora o documentário da nossa popstar Anitta.
Ai, nossa, meu por isso eu Deus quis do linkar com a céu. notícia. Então a Anitta vai ganhar agora um documentário com artistas falando, todos os seus fãs, milhares. E já há um trailer para que o Vitorino, que está ansioso para assistir esse documentário, já circulando um trailer. Então que ele acesse as redes sociais, que ele pode ver um trailer do que será a história da Anitta. E ele que gosta muito poderá acompanhar. Você sabe que gosto não se discute, se lamenta. Fala, essa série da Anitta, ela vai estar disponível na Netflix a partir do dia 16 agora de novembro. Já vão começar a nos aterrorizar em novembro. E vai ser focado nos bastidores da carreira dela, nos shows, contato dela com o público. Então, para quem gosta dela... Não escapa nada da Dona Alice, não escapa nada da Dona Alice. Ela tem um programa. Mas isso foi bom que a Alice tenha trazido a discussão, porque vê como o mundo é ingrato. Vocês sabiam que uma das 4 maiores cantoras de jazz do mundo é brasileira e ela não consegue fazer show no Brasil? Sim, faz o maior sucesso nos Estados Unidos, não consegue. E a Anitta tá fazendo Corax bastante sucesso. é uma das 4 maiores cantoras de jazz do mundo. Ela é escolhida quase todos os anos. E a Rosa Passos também, que mora nos Estados Unidos há muitos anos, é uma pessoa maravilhosa. A Leni Andrade disse, eu vou buscar dinheiro nos Estados Unidos e vem Isso que acontece, amigo, ela é, além de artista, empreendedora. E ela tem foco. Se tu escuta uma entrevista dela, fora ela do não palco... Não dá pra tirar o mérito dela. Ela é inteligente e ela tem um planejamento, que hoje a gente trabalha só com planejamento. Que ela diga, Luciane. Tem planejamento e o plano dela era exatamente começar a carreira internacional. E é exatamente isso que ela tá fazendo. Inglês. Então é foco. Como diz o Marne Barcelos. Além de talento, ela tem a música dela, ela tem os seguidores dela. Não, talento não tem. Não, mas o quê? Ela tem o público. Vamos trocar o talento pelo público. Ela é um ganso cantando. Que seja, Gustavo Vitorino, mas ela morava numa vila, se inventou e hoje ela é uma mulher milionária. Recomendo aos senhores assistir, procurem no YouTube. Tem um vídeo que eu acho que o pessoal de sacanagem fez, que é a Anitta e o Pablo Vittar cantando juntos. É sacanagem. Eles tiraram a banda de trás, deixaram só a voz dos dois. Recomendo que assistam e depois, por favor, comentem. É um filme de terror. E uma das últimas músicas da Anitta é uma que ela fez em parceria com o Silva, que é Fica Tudo Bem. E o Silva, eu acho ele bem bacana. O Silva? O Silva é um chaveiro. Gustavo, eu sei que você trabalha... Você conhece o Bolsonaro ganhasse? O Gustavo... não sei, tem tanta gente que... eu quero saber. Vamos passar o final de semana na fronteira? Gilmar Mendes ia largar o STF. Vamos botar hashtag... Larga. Hashtag larga, Gilmar. Antes que o Gilmar largue, eu só quero pegar uma frase, porque é importante, porque muitos que estão nos ouvindo não têm familiaridade com a música. São pouquíssimos cantores que resistem a esse teste que tu disse, Gustavo. E tu sabes que é verdade o que eu estou dizendo. São pouquíssimos cantores que tu podes botar a cantar efetivamente, sem ter toda a aparelhagem. Sem eco. Isso exatamente, porque muitos, a maioria desses cantores são todos produtos de uma mixagem, de toda uma produção ali, né? E quando eles vão fazer ao vivo, é um desastre. Agora, o que quando tomo uma a mais, eu não preciso de banda. O que não, se você está querendo evitar um desastre, então eu quero lhe dizer aos senhores que trabalhos em altura é com a Vertiservice, especializada em limpezas, pinturas e reparos, com sistema de acesso por cordas, sendo hoje o método mais seguro, mais rápido e, o que é importante para você, mais econômico. Manutenção e reabilitação de fachadas é com a Vertiservice, profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça o orçamento para a sua residência, para o seu condomínio, empresa ou indústria. Mas lembre, trabalhos em altura é com a Vertiservice. www.vertiservice.com.br. Marne Barcelos. Eu quero agradecer ao JH da Canal. Está aqui, me enviou esse livro que ele vai dar autógrafos no sábado, a partir das 6h30 da tarde, na Praça da Alfândega, evidentemente na Feira do Livro, que começa no dia de hoje. Eu quero agradecer a ele, fiquei muito contente com o presente que ele me mandou. Mandou um vinho chileno e um vinho português. Ai, que delícia! O Casal Mendes, que é um belo vinho português. Muito obrigado, né? Falasse aqui no vinho português um dia desses, acho que foi por isso. Eu acho que devo ter falado,
não me lembro, não. Eu tô misturando as estações. Eu gostava muito do Casal Ribeiro, não me lembro, Casal Ribeiro. Bom, então quero agradecer ao da Canal, ele me enviou toda a coleção de livros dele, que esse homem gaúcho de Porto Alegre, trabalhou no Correio do Povo e tal, que ele escreveu de livros. E outra coisa, meu amigo da Canal, para ler um livro, se essas suas poesias, tem que ter um dicionário. Pelo português dele, né? Maravilhoso o seu português. Maravilhoso o seu português. Palavras aqui que não são fáceis, né? Pequeno dicionário. E outra coisa, não adianta ser um pequeno dicionário. É melhor estar com o Google do lado. Verdade. E para acessar todas as informações nas 24 horas, sempre atualizadas, você sabe que é fácil. Baixe o seu aplicativo na plataforma que você usa. Pode ser no seu computador, no seu notebook, no seu telefone, pode ser em mais de uma plataforma. Por quê? Porque você não paga absolutamente nada para ter a informação do osul.com.br. E neste osul.com.br, entre outras matérias, está a fala do ministro da Defesa, no futuro governo de Bolsonaro, general Augusto Heleno. Ele afirmou uma coisa que nós sempre discutimos aqui e fazemos este trocadilho. É bacana a entrevista dele, mas ele diz assim, que eu acho que para mim é o principal, que os direitos humanos, através dele, serão para os humanos direitos. É a primeira vez que eu vejo alguém que vai mandar, que vai ocupar um cargo de liderança, que vai ter influência, dizer que vai defender o direito dos humanos. Eu gostei da declaração. Muito bem. Magda, eu queria trazer um assunto que eu acho que é bem interessante para nós, que acabou a celeuma com CEPA. Então, essa semana venceu o grupo CCR, que é a maior concessionária rodoviária do país, e vai assumir por 30 anos a BR-101, a Freeway, a Rodovia do Parque e a 386. Então, e o valor? Eles ganharam pelo valor de R$ 4,30. Foi, assim, imbatível o valor. Esse quase 4,30 é o trecho inteiro? Porque assim, qual é a dúvida que eu quero levantar? A Triunfo Concepa aceitou a decisão do Tribunal de Contas da União e reduziu 50%, ou seja, ficou R$ 3,50. A Triunfo Concepa se ofereceu para continuar a R$ 3,50. Muito bem, chutaram para fora alguém que criou a melhor rodovia e geria a melhor rodovia federal do país, chutaram para fora para trazer esse grupo CCR, que é muito forte, tem ligações em Brasília, cobrando R$ 4,30. Alguém sabe me explicar? Não. Eu lamento da minha parte, eu não Mas tenho é gozado conteúdo. Que aqui as outras propostas foram a Ecovias, sim, 4,56, o consórcio Saci 5,25, Brasil Holding 4,43, Integrasul 5,27. Cadê a Concepa aqui? A Concepa não entrou, ela foi proibida porque virou um litígio agora com o governo federal. A Concepa abria a mão. Então não tinha como, a aquele valor abria a mão foi de tudo para continuar 3,50. Tá, mas aí agora. Mas aí é só qual era o valor total do... Não, é 3,50 a praça, e a Praça de Santo Antônio é duas vezes, né? Então, por exemplo, essa de 4,30 vai ser 4,30 em Gravataí e de volta e 8,60 em Santo Antônio. Agora, a rodovia do Parque vai ter, vamos ter... Trecho. Não sei se é todo trecho ou não. Não, vamos tá aqui. Analisar. A rodovia do Parque tem aqui um pouco mais de 20 quilômetros, vai ser pedajada, vai ter pedágio também? A rodovia do Parque vai ter também? Não vai ter. Mas não é aqui. Não vai ter, ela foi concedida, mas é só responsabilidade de manutenção. Não tem mais nada. Os recursos das demais os alunos que vão para estudar, que vão para São Leopoldo, aí fica difícil. 4,30 em cada sentido. Pois é. Então... E como é duas vezes, só que eles só vão cobrar, por enquanto, nessas duas praças de pedágio. E daqui a 1 ano eles vão começar a cobrar nas outras... Sim, essas duas praças de pedágio, Gravataí e Santo Antônio da Batalha. Sim. O Vitorino tem razão no cálculo. Porque por que acabaram? Por que disseram que a Concepa estava lucrando, estava isso, aquilo que a gente... né? Mas eu acho que a celeuma era grande, né? Tinha muitas outras discussões. Eu acho que não era só valor. Eu acho que a ação Eu disse aqui, tem gato morto nessa história. Alguém vai sair com muito no bolso dessa história. Mantenho a minha opinião.
Essa história tá mal. Bom, essa CCR é um grupo gigantesco. É o maior. É o maior do país, administra adulta, administra grandes rodovias, coisa e tal. Tem escritório em Brasília, é forte, ligações políticas, O apagar da luz, quer dizer, das luzes do abrindo governo mão do 3,50 para botar uma 4,30. No apagar das luzes do governo, como disse o Mário. Eu disse aqui, tem gato morto nessa história. Dona Magda? Oi, por não, pois não. Não, eu só queria fazer sofrida, né? Ele anda assim agora, uma sofrência, fazendo assim carinha de cachorro que caiu do caminhão da mudança. Eu não sei o que ele está querendo. Isso se chama tugido. Tu anda muito tugido. Eu não sei se estou tugido. Olha, também não sei, mas que teu microfone está de fora, mas tá? estou recebendo... Guarda na casaco aí, isso, estou bonito. aberto a receber contribuições afetivas, Dona Magda. Então, quem achar que eu esteja... Quem quiser achar que eu esteja, quem sabe, numa depressão, seria pode isso, ser uma pode me depressão. mandar mensagens de... Tá bem. Eu aceito livros de autoajuda. Mas volta à matéria, Dona Magda, que é o que nos interessa. Eu quero saudar a nossa Maria Carpe, a nossa patrona. Sim, patrona da nossa Feira do Livro, que iniciou-se. Dúvida, patrona ou patronese? Não, patronese é outra coisa. Outra coisa? Né, Mário Barcelos? Eles usam patrono. Toca o barco. De uma Feira do Livro que iniciou-se dia 1º e vai conosco até o dia 18. E eu fui ler algumas peculiaridades dela, Dona Magda, que eu lhe confesso por minha falta de cultura, nem perto daqui sinaliza o nosso querido amigo Mário, mas ela começou, hoje é uma das maiores poetas que temos, né? Mas ela publicou o primeiro livro aos 51 anos de idade. Verdade. Só que o engraçado é isso, Dona Magda, quando ela publicou o primeiro, ela já tinha 15 livros escritos. Eu fiquei impressionado. Então, demorou a despertar. Hoje ela é uma senhora, uma jovem de 79 anos, com um reconhecimento público, se tornou a terceira patrona consecutiva, a 7ª na história da nossa feira, e tem uma particularidade ligada a todos nós advogados, porque ela é irmã da nossa Cléa Carpe, que foi presidente da Ordem, e nossa conselheira federal nos representa em Brasília. Então, a família Carpe é muito bem representada por essas duas irmãs queridas. A Carpe é uma pessoa excepcional, sem dúvida alguma. Magda, Fale. O impacto da crise nas viagens. Amanhã é feriado e muitas pessoas, em tese, vão viajar, pois com a crise, a grande maioria não está podendo viajar. Houve uma mudança nos planos e no jeito como as pessoas estão planejando as viagens que fazem. Tem uma pesquisa que identificou que a grande maioria, mais da metade da população, está trocando hotéis, deixando de viajar, substituindo destinos internacionais por destinos nacionais. Isso é bom para a economia interna, né? Trocaram a viagem de avião pelo de ônibus e a maioria afirmou que até o final do ano não tem viagens programadas. Então, nesse sentido, é uma pena. Tomara que agora as coisas comecem a mudar. Então eu já estou bem adequada, porque faz muitos anos que eu não viajo, não vou na esquina, não vou de ônibus, não vou de caminhão, não vou de nada. 64% das pessoas entrevistadas disseram isso. Loucura. Que não estão podendo. Eu fiquei impressionado com os números, Dona Magda, porque eu não tinha conhecimento do que nós gastamos lá fora em relação ao que lá fora gasta aqui. Não sei quem tem esse número, eu vou dar um grosso, talvez ela tenha, mas é 1,2 bilhão para 400 milhões. É mais ou menos, essa é a diferença, é a proporção. Gastam aqui 1/3 do que nós levamos para fora. Posso fazer uma crítica ao Bolsonaro? Mas isso aumentou nesse ano em razão de que muitos brasileiros estão morando no exterior, muitas famílias mandaram parte dos seus familiares no exterior, então por isso que também. Nesse ano está acontecendo esse déficit. Eu tenho uma crítica ao Bolsonaro. Eu acho que ele errou numa coisa. No quê? Eu entendo a aproximação dele com Israel, com a comunidade hebraica, tudo. Mas daí ele ia dizer que não reconhece a Palestina, não reconhece o povo palestino, eu acho que é um grande erro. Mas ele não disse. Ele não disse. Ele já disse que vai falar. Não falou isso, Gustavo. Ele disse. A embaixada vai para Jerusalém. Ele disse que a embaixada vai de Tel Aviv para Jerusalém. Perguntar para ele. E a Palestina? Ele disse que não reconhece a Palestina. Olha, eu não vi também. Ou eu recebi a informação errada. E aí bem pelo contrário. Aí eu lavo minhas mãos. Fazer a coisa toda mas se ele disse isso, foi uma besteira enominável. Ele não uma disse coisa é a proximidade dele
com a comunidade hebraica, que é um direito que ele tem. Agora, não reconhecer a Palestina... Não, mas isso daí tomara que ele não tenha dito isso. Não. Gustavo Vitorino, deixa eu te explicar aqui, ó. O que é patronesse? Porque aí eu fui ver até para quem tenha dúvida e vamos esclarecer. Patronesse, substantivo feminino, aquele que patrocina e organiza eventos para ou por caridade. Uso informal, mulher que é convidada para ser madrinha dos estudantes que vão se formar ou daqueles que estão se formando. A patronesse da turma de letras, tá? Patrono é aquele que luta e ou defende uma causa, ideia, é o protetor. Por extensão, escritor, cientista, artista, que uma classe de profissionais, uma academia, etc. Que elege como tutor, tá? Acabo de receber a página do jornal O Globo, Caderno Mundo, declaração dada pelo futuro presidente Jair Bolsonaro. Quanto à Embaixada da Palestina, ela foi construída perto do Palácio Presidencial. Nenhuma embaixada pode estar tão perto do Palácio Presidencial. Então, pretendemos mudá-la de lá. Não há outro caminho. Na minha opinião, fora isso, a Palestina primeiro precisa ser um Estado para ter direito de uma embaixada. Não, eu não escutei essas palavras. Na entrevista coletiva... Está no jornal... Não foi entrevista coletiva. Saiu no jornal no Globo de hoje. Essa expressão foi... isso foi dito ontem. Agora, final de tarde, não foi isso que eu... Gustavo, de qualquer forma, eu acho importante dizer o seguinte. Nos governos do PT, houve muita política anti-Israel. Que bom nós termos agora um presidente que está favorável a Israel. Eu acho que nesse ponto ele está sendo coerente com o que ele sempre foi. Mas o que eu acho Mas eu acho que reconhecer Israel, eu acho que reconhecer Israel, a luta de Israel pela sobrevivência, é perfeitamente válido, e eu defendo Israel. Eu acho um Estado digno de respeito e que deve ser aplaudido por tudo. Agora, uma coisa não tem muito a ver. Eu acho que você pode, nessa coisa toda, ficar isento. Eu acho que não se pode condenar o povo da Palestina não reconhecendo como uma nação. Ainda não tem o reconhecimento da ONU por sanções políticas, mas o próprio Estado de Israel entende hoje que a Palestina tem direito de viver em paz. Sim. Se não existe uma paz entre eles, bom, é uma discussão milenar. Mas não reconhecer o Estado da Palestina, eu acho um erro. Tomara que o Bolsonaro não tenha dito isso que está no jornal Globo de hoje. Até essa questão dos israelenses e palestinos, há tanta vontade de que haja paz que naquela questão que aconteceu nos Estados Unidos, muitos palestinos acolheram os judeus. Inclusive, em menos de horas, os palestinos fizeram um banco de ajuda financeira para ajudar as vítimas, as famílias das vítimas. Então, assim, realmente, tomara que haja paz. Tomara que ele não tenha dito ou não tenha falado. Tu queres falar sobre isso, Mário? Eu citei aqui, no dia em que o Bolsonaro se consagra, domingo passado, presidente desse país, apareceu, falei, a Bíblia, apareceu o livro do Churchill, apareceu a Constituição Brasileira e o Fundamentorá, que é o símbolo, o candelabro judaico, né, que é um símbolo importante. E ele é muito grato a Israel pelo apoio que foi dado e também por o pessoal ter levado ele para o hospital, o Albert Einstein lá. E outra coisa, Israel já colocou à disposição, vai instalar uma usina de dessalinização em nenhum estado do Nordeste a ser decidido pelo próprio governo brasileiro para pegar a água do mar e transformar em água potável. 80% da água consumida em Israel é dessalinizada através desses equipamentos que serão instalados de graça. Claro que outros equipamentos serão vendidos, que nada e ninguém trabalha de graça, né? Então vão vender outros equipamentos que tenho certeza vai acabar com a falta d'água no Nordeste. Este é o único jeito de acabar. Pegando a água do mar e dessalinizando através desse moderno equipamento. Tem que ter olhos para essa população, né? Tem que ter olhos para o Nordeste. É uma coisa, sabe? Sofre, explorados, sabe? Assim, ainda... exatamente. Tem que ter um pouco de respeito por essa população. Sobre as coisas polêmicas também que ele esclareceu, de que a história do Ministério da Agricultura com a fusão, que já estava certa, né, do meio ambiente, ele disse que não, que como teve, inclusive da bancada ruralista, quem fosse a favor e quem fosse contra, que o grupo está repensando, mas ele não disse nem sim nem não, mas
ele está tendendo a não unificar, deixar separado, mas deixou bem claro que ele vai escolher o nome dos dois ministros. Claro, e ele quis tranquilizar, né, de que ele não vai, e até mostrar que ele vai ouvir, mas depois vai formar o seu juízo de valor. Dona Magda, pois não. Vitorino, me ajuda, por favor. Ele gastou 1,5 milhão na campanha, não foi isso? É, um pouco menos. Ele diz. E a Dilma gastou 1 bilhão? Não, e aquilo que sobrou ele quer doar, né? Ele não pode doar. Ele vai ver se pode, porque é verba de campanha, tem coisas assim. Ele tem que fazer prestação de contas. Primeiro tem que fazer. Mas é que a verdade é assim, ó. Primeiro eles têm que fazer prestação de contas, tá? E aí se fecharem as contas, aí até ele pode ter o segundo passo, né? Mas até porque é uma doação, ele recebeu e quer repassar, mas até fechar as contas. E eles estão tudo enlouquecidos fechando contas, né? Todos eles estão fechando. E agora com o Mourinho? E tem conta que não está fechando. Exatamente. Ai, não vai fechar. Tem conta que não está fechando. Fala, Lu. Bom, eu queria dar um recado, o lançamento do livro Revolução Cidadã, que vai ser um bate-papo entre amigos e uma homenagem póstuma a César Busato. Vai acontecer no dia 4/11, às 16h30 às 18 horas na biblioteca do Clube do Comércio, no 3º andar. E faz parte da Feira do Livro, né? Da Feira do Livro, e é uma obra muito bacana. E foi ele mesmo que escreveu essa obra, e quando ele recebeu o livro concluído, já na versão final, infelizmente ele veio a falecer logo em seguida. Então, realmente foi muito emocionante toda a construção dessa obra. Eu queria deixar um beijo muito grande à Cláudia Coutinho, que participou de todo esse processo e ajudou a fazer esse excelente trabalho. E a Miriam Lineira, que certamente deverá estar lá presente. A Miriam é a viúva do Busato. Ainda na Feira do Livro, eu queria ressaltar que esse ano a feira vai se concentrar apenas ali na Praça da Alfândega, devido às obras no Cais do Porto. E eu selecionei alguns eventos importantes da programação da feira que vão acontecer nos próximos dias. Entre eles, nessa sexta-feira, a escritora tcheca Markéta Pilatova. Olha que bonito o teu que é autora do romance Olhos de Loba, vai apresentar um panorama da imigração na literatura da República Tcheca, que esse ano é o país homenageado da feira. E depois, no domingo, o argentino Pedro Mairal vai lançar o seu best-seller A Uruguaia. Então, quem quiser dar uma olhada na programação completa da Feira do Livro, pode acessar o site feiradoLivro.com.br, que são diversas atrações, né? Sim, bonita a homenagem da Feira do Livro à República Tcheca, né, Marne? Mas ele, todos os anos, eles homenageiam alguém. Eu estou impressionado, Tcheca, em especial, com a ausência da República Oriental do Uruguai de reconhecimento da vitória do Bolsonaro, né? Você sabe que o país é socialista, né? O país é socialista, né? E aí o Maduro quer conversar com o Jair Bolsonaro, não, vamos refazer todos os nossos negócios. Tem chance? Nenhuma. A Venezuela não tem dinheiro. A Venezuela vai pagar como? Com petróleo? Não. Não, e a gente seria a única alternativa, porque também tem uma coisa, se for para negociar com a Venezuela, vamos negociar. A gente compra o petróleo deles e vende comida para eles. Eu não vejo problema. O Bolsonaro hoje, na entrevista que ele deu à tarde, ele disse: o Brasil vai se relacionar com todo mundo. Nós somos um país de negócios. Aliás, a China... A China reclamou feio, ela ameaçou, né? Foi quase um ultimato da China. Ameaçou. E eu entendi uma ameaça. Bolsonaro já disse que na semana que vem vai sentar com a embaixadora da China. E sabe por quê, né? Porque a gente tem muitas exportações com eles e a gente depende. Acontece que os governos anteriores, e foram muitos anos, mais de 10 anos, que só se faz negócios praticamente com a China. Não pode. Então, existem contratos acontecendo que a China está preocupada. Por quê? Porque a China está brigando com os Estados Unidos. E no momento que o Brasil diz assim, olha, eu vou fazer contratos bilaterais e não vou seguir tanto o Mercosul, não vou tanto dar atenção à União Europeia, todo mundo está atento, porque nós realmente podemos Ele quer fazer negócio com quem quer fazer negócio. Vai fazer negócio Agora tem um negócio.
eu li o teor da nota que saiu no jornal da China lá, o Xing Ling Kung Fu lá, que é o jornal do país. A nota é quase uma ameaça. Mas tô te dizendo. Em tom de ameaça. Só tem uma coisa, senhores chineses, vamos combinar uma coisinha? Senhores chineses é muito bom. Aqui, ó, vamos combinar uma coisinha. Fala devagar para eles poderem entender o nosso português. Sabe qual é o dinheiro que vocês botam no Brasil? Vocês botam no Brasil comprando infraestrutura, comprando... Minério de ferro. Vocês compram minério de ferro, soja, alimentos, vocês compram a distribuição de energia elétrica, as empresas distribuidoras de energia elétrica são empresas estratégicas. Vocês não vão fazer com o Brasil o que estão fazendo com a África, porque a África hoje tem uma dominação chinesa absurda. E é um supermercado, né? E a gente compra de vocês o quê? Reloginho de $1? Bugiganga de plástico? Então, vamos devagar, tá? Vamos fazer negócio? Vamos fazer negócio, mas certamente a conversa agora vai ser diferente. Quanto à parceria, vamos deixar bem claro, o Brasil não tem problema de vender os seus produtos porque vende o que de mais sagrado existe em commodities, que é comida. É um dos maiores produtores mundiais de grãos, produtores de comida. Então, proteína. Gente para comprar os nossos produtos não falta. Vai faltar gente para comprar bagulhinho de plástico de $1. Gustavo, tirando a ideologia do comércio, a gente pode muito. É isso que está dando uma alívio. E eu diria que o Brasil o país só cresce porque tem comida. O mundo só cresce porque tem comida. Eu não vejo problema de negociar com a Venezuela, desde que a Venezuela compre os nossos produtos, nós compramos deles. Desde que seja um negócio, não um acordo. O que não pode, a gente está fazendo metrô lá, a fundo perdido, via BNDES, e Porto Alegre não tem metrô porque não tem dinheiro. Já que tu falou em transporte, Vitorino, deixa eu acrescentar aqui a informação do nosso telespectador, o Fernando, sobre o que vocês estavam comentando, sobre a Concepa, algumas dúvidas. Ele diz assim: Concepa Triunfo devolveu Viracopos, está em recuperação judicial e conta a lenda, e a lenda é antiga, que o Eliseu Padilha, hoje ministro, tem coisas a ver. Então, ele acrescentou ao que vocês perguntaram. Com o pontapé que a Concepa Triunfo levou, não duvido que tenha sacudido. Eu não posso confirmar essa informação. Isso aí. Não posso confirmar essa informação, que tem recuperação judicial, enfim. Sim, mas ele sabe, por isso que ele mandou para nós. E que tem gato morto nessa história, tem. Só complementar a questão da Venezuela ainda, se vocês viram o nosso futuro vice-presidente, o Mourão, afirmou que se a ONU apoiar, o Brasil pode sim intervir na Venezuela em decorrência de promover a paz. Então, eu só vi o Mourão falando em inglês na BBC. Achei chiquérrimo. Eu vi a entrevista dele. Fala bem. Falou, e eu achei bem bacana, porque... Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sou fã do Mourão. Quando ele vinha aqui, ele vinha seguido no programa do Paulo Sérgio. Muito seguido. Eu sou fã de carteirinha. Então, olha que bacana essa colocação. Ele é sincericida. Exatamente. Mas ele é meu mestre, né? Ele é meu mestre. Ele é militar. Não, sincericida, eu recebi muitas queixas, gente me mandando e-mails. De quem, Gustavo? O que é uma coisa rara, as pessoas me xingam. A tia e a mim, sempre elas xingam. Mandaram e-mail dizendo que eu estava colocando todos os professores na mesma panela. Não, eu não estou colocando todos os professores na mesma panela. Vamos deixar bem claro. As universidades públicas que estão enfrentando esse problema. As privadas que enfrentam esse problema é problema do dono da universidade, tá? Aliás, tem eu vi hoje uma publicação de um professor de um curso de psicologia, eu não lembro exatamente as expressões, mas ele dizia assim: quem votou no Bolsonaro, por favor, nunca diga que foi meu aluno, porque não entender nada do que eu falei. Professor de um curso de psicologia. Tá doente. Botou isso. De uma universidade privada. Esperamos que, eu não vou citar aqui o nome do professor nem a universidade, mas esperamos que a universidade, a faculdade, chame esse professor para conversar, ou então veja qual é a do rapaz, porque isso é pregação ideológica em faculdade, universidade privada. Aí não é problema do governo, do poder público, aí é o problema do dono da faculdade. Aliás, recomendo, o senhor que vai matricular o seu filho, que ele vai fazer vestibular, coisa e tal, dá uma olhadinha onde o senhor está matriculando seu filho, tá? Porque também cabe a nós filtrar um pouquinho isso que está acontecendo. Mas a gente pode ser até surpreendido na própria formatura, porque na formatura, o Paraninfo, formatura de jornalismo na PUC,
O Paraninfo deixou bem claro o que pensava, dizendo que era golpe, dizendo que isso, aquilo, bem na época que a Dilma sofreu o impeachment. Então, quer dizer, a gente pode não saber o que está acontecendo, da forma com que está acontecendo, e ser surpreendido dentro de uma formatura. Que tem gente de tudo que é tipo, de tudo que é jeito, que pensa diferente. Mas nessa hora cabe a direção da instituição. Isso aqui intervir, com certeza. Tá fora. Com palmas dos alunos. Mas é claro que tem a conivência da direção. Porque tem uma fila de professores aqui querendo emprego. Então, o senhor está demitido, só vai cuidar da sua vida. Eu quero professores que não façam pregação. Quanto ao aplauso dos alunos, é normal. Porque aluno que não aplaude as bobagens que o professor diz, não é aprovado, ele não passa. Não, e sobre isso tem uma repercussão muito negativa e positiva, enfim, nas redes sociais, da deputada estadual eleita pelo PSL, que é Santa Catarina. De Santa Catarina, exatamente, aquela que propôs que as pessoas filmem durante as aulas aqueles professores que estão pregando. E ela fez nas redes. Ela fez nas redes, ela disse ainda que ela iria abrir um canal e que as pessoas poderiam mandar para ela o vídeo e que ela, de forma anônima, publicaria, jamais diria o nome para ela. Então, não teria problema. Eu achei a ideia dela maravilhosa. Só que a justiça hoje proibiu ela de fazer isso. Porque em Santa Catarina é uma lei estadual, é proibido portar celular ligado dentro da sala de aula. Então, assim, isso que ela fez foi um incentivo ao descumprimento de uma lei. Não existisse essa lei, eu apoiaria essa deputada. Mas ela fez uma pregação... mas ela foi repreendida por outras coisas também. Você pode não gostar da lei. Sim, claro. Ver quem são os deputados lá que aprovaram essa lei, pode não gostar da lei. Eu acho que não é uma lei ruim, não. Você gosta de sala de aula, é lugar de celular desligado. Agora, eu acho também, aqui também, eu acho que aqui tinha que ter celular desligado. Mas na nossa sala de aula... Mas tem gente que pede, mas não é. A senhora está sendo golpista. Mas está certo. A senhora é fascista. Hoje vocês aí, quanto mais coisa tu disser que eu sou, mais cartaz eu tenho, entendeu? Eu fico uma mulher multimídia. Dona Magda, para que eu tô quase. É uma pequena frase do Nietzsche que eu quero dar aqui. Não. Parou? Larguei. Posso sair já? Um político divide os seres humanos em duas classes, instrumentos e inimigos. Se o camarada... O Nietzsche, escrito pelo Nietzsche. Se o camarada não está do lado dele, é inimigo. Tu viu? O que é isso? Todos nós temos o direito ao contraditório, é a base do direito, não é isso? Estou falando bobagem? Então as pessoas têm que entender isso. Todo mundo tem direito de ser contrário, mas vamos respeitar. Então não existe democracia, eu não concordo com ele, aí agora? Agora tudo que os outros dizem, agora o Moro virou um bandido. O Bolsonaro virou um bandido porque ganhou a eleição sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem televisão. Sem televisão. 8 segundos de televisão. E ameaçando os poderosos. Olha aqui, eu acabei de receber e leva uma facada na barriga. A informação da professora Dalva Maciel. Ela disse que essa lei também existe no Rio Grande do Sul. Foi de autoria aprovado do governo da ex-governadora Ieda Cruz. Tem tanta coisa boa do governo da Ieda Cruz que a gente lembrava agora. Olha, vou dizer pra vocês. O último discurso dela, tu ouviu a despedida dela? Foi a melhor governadora que o Rio Grande do Sul teve nas últimas décadas. Foi a única. E uma excelente economista, né? É a única que deixou esse troço aqui em azul. É verdade. Mas aí o pessoal enchendo o saco na casa dela. Vamos participar da Hora do Brasil, né, dona Marta? Não. Isso aí tá igual a Hora do Brasil, né? Se depender mais ainda, fica difícil. Eu posso trocar de assunto. Não vamos trocar de assunto. Mais alguma coisa sobre esse assunto? Não. Eu queria dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu tô sempre aqui trazendo dados difíceis da economia, da falta de emprego. E como é bom estar no dia de hoje, 1º de novembro, terminando quase um ano muito difícil, nós somos todos sobreviventes, heróicos, e a gente enxergar que o novo governo está sendo coerente. Ele está respeitando aquilo que ele disse em campanha. O projeto dele, ele está seguindo, ele está buscando técnicos, ele está buscando combater a corrupção. Parece que nós vamos viver um novo país, um novo momento. Eu realmente estou feliz imaginando que isso vai ser um divisor de águas. A coisa que não... Presta atenção. A coisa... Podemos trocar de assunto, quer dizer uma coisa... A gente pode botar a bandeira do Brasil aqui. Só uma coisa. Só uma coisa. É bom a gente sonhar, é bom a gente se iludir, é bom a gente ter essas coisas. Só que é o seguinte, a partir do ano que vem, quando as coisas entrarem no Senado e na Câmara,
o furo é bem mais embaixo. Por favor, doutor Ruxo. Posso trocar de assunto, dona? Deves para acabar com a hora do Brasil. Tá bom. Até o Carlos Gomes apareceu. Dona Magda, nós estamos falando em eleição, vivemos o fim da eleição e aquelas brigas todas que aconteceram das pessoas, famílias e WhatsApp e coisa, até na minha família do WhatsApp, até na família... Teve gente que saiu? Lógico. A minha também. A nossa família, dona Magda, são 7 irmãos, Sim. 15 sobrinhos, mas agregados. Graças a Deus não tem um colorado. Então nunca já é alguma coisa. Nunca deu briga, aquela família unida, dona Magda. Faltando uma semana para a eleição, alguém resolveu dar um palpite de eleição, lá foi um tal de sai e entra e coisa. Mas graças a Deus voltou todo mundo. Eu assumi a administração do grupo, voltou todo mundo. Estamos tudo junto. Mas uma matéria que se tornou interessante exatamente porque a gente fala de uma forma brincando, mas felizmente muitas pessoas brigaram. Nós temos parentes que se agrediram, nós temos amizades de 40 anos que terminaram, né? E saiu uma reportagem aqui dos psiquiatras... Por causa da política? Por causa da política, Nós temos uma reportagem aqui muito interessante de psiquiatras e psicólogos que resolveram enfrentar o tema e criar um manual, cara, um manualzinho com 5 itens. Lá em casa a gente está precisando desse manual. Eles criaram um manual com 5 itens, dona Magda. Eu vou ler as 5 frases, não vou explicar, porque elas são autoexplicativas, eu achei super pedagógico. Vamos lá. Primeiro, avaliar a importância das relações abaladas, dona Carla. Então a gente, puxa vida, brigamos com uma pessoa, às vezes filhos, às vezes parentes tão queridos, né? 2, analisar o conteúdo das brigas. Invariavelmente é uma briga idiota, respeitosamente, né? Quando se briga. 3, assumir que é permitido pensar diferente. Esse é o mais difícil, eu acho, de todos aceitar que se possa pensar diferente. 4, para a solução, o diálogo é fundamental. Então está na hora de voltarmos a falar do assunto. E por último, se não conseguiu, procura ajuda de um profissional para ver se ele consegue te botar nos trilhos e tu novamente voltar a fazer as pazes. O meu grupo lá da minha família, eu assumi a administração, veio todo mundo de volta, estamos todo mundo bem. Vou te contratar, Ruxo, vou te contratar. Me leva para a administração. Conselheiro familiar agora. Que eu trouxe para todo mundo. Não, como é que tem na advocacia, que é o... Mediador. Mediador. Mas acima de tudo, quem sabe, incluir ali só mais uma questão. Não queira ter razão, vale mais a pena manter o vínculo. Né? Deixa a razão pro outro. Isso já é mais romântico. Isso já é bem. A doutora Roberta é romântica. E uma outra dica que eu dou é na hora de postar alguma coisa, pensa antes de postar se aquela postagem ofende diretamente alguma pessoa que você ama. Porque você pode se manifestar, pode ser de um lado ou de outro lado, ou de lado nenhum também, ser neutro, mas nas postagens não ser agressivo, porque tem muitas postagens que são agressivas e acabam realmente incomodando muito a outra parte que pensa da outra forma, porque atinge diretamente essa pessoa. Então, pare e pensa, essa postagem aqui pode realmente magoar uma pessoa que eu amo, porque se pode magoar, não posta. Não vale a pena. Olha aqui, ó, boa noite. Para contribuir... Namorada manda mensaginha pro namorado. Amor, tô grávida. Quer que seja uma menina ou um menino? Ele responde, quero que seja brincadeira. Olha aqui, ó, a contribuição dos nossos telespectadores. Para contribuir com o assunto das manifestações políticos partidárias, na próxima terça-feira, dia 6 de dezembro, às 14 horas de novembro, 6 de novembro, às 14 horas e 30 minutos, na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, teremos reunião com as comissões CDCOM e CC com as escolas públicas e privadas. Uma proposição da vereadora comandante Nádia, que é exatamente o que está pedindo atenção, né? Atenção, então, e é pública, todo mundo pode participar, daí a razão pela qual elas mandaram, Alice. Então, uma opção para quem gosta de música sertaneja. Ah, eu gosto. Algumas eu gosto. É que Zezé de Camargo e Luciano eles vão estar com shows aqui no estado na próxima semana, com a turnê Romântico Demais, que já rodou até pela Europa neste ano e que é uma espécie de viagem no tempo.
já que traz os principais sucessos deles de toda a trajetória. E os gaúchos, então, que gostam da dupla, vão ter várias oportunidades para ver eles de pertinho. Na terça e na quarta, eles vão subir ao palco do Teatro do Bourbon Country, aqui em Porto Alegre. Na quinta, eles vão estar no Teatro da UX, em Caxias do Sul. Na sexta-feira, eles se apresentam na Univates, em Lajeado. E no próximo sábado, eles vão estar no Centro Cultural Auxiliadora, em Bagé. Nossa. Os últimos 2 abraços, que eu sempre falei. Por favor, os últimos 2 abraços. Seja tolerante comigo, eu tenho idade, dona Magda. Eu tenho idade, dona Magda. Aqui o seu Elvio Lima, lá no Banco Itaú, que com aquela gentileza de quem nos reconhece aqui, eu fui lá tratar de uns assuntos, até porque... Se ele nos reconhece, o senhor poderia me emprestar 50 mil? Não. A nossa contraprestação... Eu tenho um esquema que pega empréstimo mais barato que banco. Peraí, mas a nossa contraprestação... A dona Roberta é agiota. Eu ia dizer... Não é a agiota que diz que é ofensiva, é factory. Vamos voltar aqui, vamos voltar para a matéria aqui. É que o Itaú, é através do Itaú que recebemos a contraprestação do nosso trabalho aqui. Então fui lá tratar dessas concessões e o seu Elvio me tratou com uma gentileza. E no fórum, o doutor Vinícius diz que a sua mãe, Maria Conceição Terraciano, nos assiste todos os dias, dona Magda. Então vai o abraço para você. Magda, deixa eu só explicar. Sabe o que acontece? Existe uma mistura hoje em dia que chama fintech, que são financiadoras de empréstimo só online, feito por uma garotada que está oferecendo juros, às vezes, de 2%, enquanto que em banco os empréstimos são a partir de 6%, 7%. E eles estão fazendo muito sucesso, a ponto que, atualmente, eles agora, hoje, inclusive, houve a notícia que o Banco Central permitiu que haja agora investimentos estrangeiros nessas empresas. E tudo é feito online. A pessoa busca o empréstimo, inclusive os dados da pessoa é checado através, a avaliação de crédito é feita também pela internet, é sensacional. Chama Fintech e existem 5 fintechs mais promissoras no mercado atual. Legal, parabéns. Tem uma notícia que a gente não deu hoje, mas é de extrema importância. Infelizmente, ela existe. A gente começou a semana falando da agressão a uma professora por parte da irmã de um aluno e aconteceu a mesma coisa, só que dessa vez foi ainda mais sério, porque realmente ela ficou bem machucada. Quem lembrou dessa notícia foi a Rosa Azevedo. Boa noite, Carlos. O que dizer de mais uma professora agredida em Porto Alegre, no bairro Rubem Berta? Muitas estão afastadas por síndrome de pânico e até quando? Esperança que nesse governo a coisa melhorará? Pois não sei. Cancelaram as aulas. Cancelaram, foi horrível. Foi bem complicado. A agressão foi feia. Foi justamente por esta razão. Luciane. Eu queria só fazer um comentário que foi instaurado pela Corregedoria Geral da Polícia Civil, Operação Flagrare, para exatamente combater crimes de corrupção praticados por policiais civis. Hoje foram afastados um delegado e o escrivão da Delegacia de Canoas, de pronto atendimento, e um comissário foi preso. Tá? O que eles faziam, na verdade? Eles cobravam um valor de fiança para aquelas pessoas que sequer tinham autos de prisão em flagrante. Então, assim, muito sério isso. Muito sério. Olha que amor esse WhatsApp que a gente recebeu. Ai, graças a Deus, um amor. Querido, troco de estado e não troco de programa. Estou em Cachoeirinha matando a saudade e estamos assistindo vocês. Eu e minha mãe, Maria Meirelles. Beijos a todos, especialmente a Alice. Loiva, aquela do Balneário Gaivota, Santa Catarina. Viu só, Alice? Como é que é o nome dela? Loiva. Um beijo, Loiva. Uma Cachoeirinha não é do mesmo estado? Sim, mas ela mora em Balneário. Ela morava em Cachoeirinha. Ela foi pra Balneário e agora ele está matando as saudades em Cachoeirinha. Fica ali ao lado de Araranguá. Presta atenção no serviço. Trocou Balneário Camboriú. Presta atenção no serviço. Não, ela está só fazendo uma visita e matando a saudade. Não, mas tu sabe que ele é implicante. Manda um e-mail pro Vitorino. Eu vou mandar um e-mail pro Vitorino explicando a história se alegrar, quer ver? Vai dar uma crise nele agora quando eu falar. Olha aqui, ó. Só lhe peço mais respeito com professores doutores na universidade. As suas palavras, sempre de baixo calão, não condizem com o programa. Até entendo que talvez o senhor seja advogado, mas não tenha doutorado. Então, não fale sem conhecer. O senhor fala em todos os professores e alunos comunistas. Meça suas palavras. Adivinha de quem é o e-mail? Quem? Da dona Lídice.
Dona Alice. Dona Lídice. Dona Alice. Porque Alice por Alice eu prefiro essa. Tá, mas é a Dona Lídice. Dona Lídice, vou dizer uma coisa para a senhora, Dona Lídice. A senhora seja realista e vê o que está acontecendo nas universidades, tá? Não sou eu que estou dizendo, é o mundo que está dizendo. São os exemplos diários. É só ver os movimentos, a movimentação, a verdadeira bagunça que virou. E outra coisa, você gosta de fazer cursinho? Porque eu fiz mestrado, fiz doutorado. Isso não faz ninguém melhor que ninguém. O que vale é a ética da profissão. Professor que fica pregando ideologia, professor tem que ensinar matemática, física, ciências, ensinar português, nos cursos técnicos. Professor de direito tem que ensinar Código Penal, Processo Penal, Código Civil, Processo Civil. Sociólogos tem que estudar Fernando Savater, grandes sociólogos. Não ficar fazendo pregação de fora Temer, fora isso, fora aquilo. Então, assim, os professores querem respeito? Se deem ao respeito. Olha, o silêncio crucial. Dona Magda, eu gostaria de abordar um assunto muito importante, que é o casamento dos padres. Foi feita uma pesquisa... Bom, aí o senhor que está dizendo. Não é entre não si. entendi Casamento, eles podem casar. Dos padres poderem casar. Pois não. Senhor, não adianta. Hoje mas é o português. Tu falasse alguma coisa que eu não prestei atenção, mas que deu duas interpretações. Foi uma interpretação dúbia, dona Magda. 1.000 padres estão largando a batina por ano. Então foi feito um levantamento na Igreja Católica. E o celibato, E acendeu a minha esperança. O celibato começa... Não desde o início da Igreja Católica. Né? São Pedro era casado, todos eles foram casados os apóstolos. Que decepção com São Pedro. E aí, depois, com o passar dos anos, a partir de 1500, 1400, se não me falha a memória, os padres, o Papa da época resolveu promover o celibato. Né? O celibato, os padres são celibatários. Eu estou aqui com o número de sacerdotes que existem no mundo. 414 mil padres em todo o mundo. Enzo Romeu, que é autor de um livro sobre o tema, diz que 1.000 sacerdotes abandonam por ano. E vale considerar que a Itália, que é o berço da Igreja Católica, apenas tem 8.000 sacerdotes. Em toda a Itália, um país de quase 70 milhões de habitantes, e o berço, Roma, o Vaticano, essas coisas todas. Então, o que acontece? Eu, sinceramente, não acho que seja esse o mote principal de tudo isso. É o crescimento das outras igrejas, a pluralidade. Por exemplo, as igrejas pentecostais no Brasil. O que tiraram? Porque a igreja pentecostal, os pastores, eles estão mais próximos das pessoas. A primeira coisa que o cidadão vai entrar numa igreja, qualquer uma dessas igrejas, aí Deus do Amor, Universal, o R.R. Soares, etc., né? Proíbe o camarada de beber. Aí o cidadão para de beber, ele muda a vida dele. Ele se torna outra pessoa. Então, esse é um princípio. Outra coisa, eu frequentei durante algum tempo a igreja ali do Rosário. Uns 5 anos atrás, todo dia eu ia muito cedo para o centro e tal. Ao contrário que foi promovido pelo senhor Vitorino e pelo senhor Chico Antofone, que me imputaram mais ou menos isso. O que mais acontecia? Ou menos o quê? Imputaram. Que eu ia... que tu tinha um comércio no centro. Eles só diziam que tu tinha um comércio no centro. Na verdade, a hermenêutica se aproximou do fato, isso, né? Então, eu ia na igreja de manhã, primeira missa, 7h30 da manhã ali. Eu ficava lá e tal, tinha um padre, um senhor, um idoso, um alemão lá e tal, falava coisas maravilhosas e tal. Aí tiraram o padre porque estava muito velho. Aí colocaram outros padres, né? Outros padres, etc. Sabe? E aí eu olhava as pessoas, era só velhinho. Eu devia ser um guri perto deles, Sim. Né? Eu era um guri, que já sou um velhinho, eu era um guri. Né? Não tem renovação dentro da Igreja Católica. Continua a mesma coisa. Outra coisa que a Igreja perdeu muito, não, minha modesta opinião, quando parou de rezar a missa em latim. Começou a rezar em português. A curiosidade pelo latim. Isso é muitas coisas, a liturgia da Igreja Católica. Então, tem que mudar a estrutura. E esse Papa, pelo menos, me parece que veio aí para tentar minimizar esse problema da perda de fiéis da Igreja. E a própria Igreja tem muitos dogmas e a sociedade se modificou, se modernizou. Sim, a Igreja não, né? Ficou para trás. Esse padre trouxe, assim, uma visão completamente diferente, foi atrás dos abusadores, dos padres abusadores, foi contra a própria igreja, sofreu muita pressão, trouxe a questão da mulher que é separada, divorciada para dentro da igreja, a pessoa que não é heterossexual, que a gente não pode falar de gay, como é que é o nome mesmo? Homofóbico, homofobia. Não, tu quer saber?
heterossexual e o homossexual. Então trouxe o homossexual para dentro da igreja. Estou dizendo, tô brincando, né? Não, ok, entendi. Enfim, então acho que o padre, como disse o Marne, ele começou a trazer as pessoas mais jovens para dentro da igreja. Entendeu que a igreja precisava mudar alguns conceitos e ter essa renovação. É um respiro dentro da própria, né, instituição. E eu acho que isso é bem positivo, porque se aproxima e a religião, seja ela qual for, pode ser a religião católica, pode ser cristianismo, pode ser a Umbanda, pode ser qualquer coisa, porque Deus é um único Deus. E a crença das pessoas é que vale. Exatamente. Nós falamos há pouco aqui, todo mundo comenta, né, a religiosidade do presidente eleito e da sua esposa. E hoje, ainda numa conversa de um almoço, eu ainda ouvi de uma pessoa que não é chegada a nenhuma dessas coisas, de dizer que quem tem religiosidade, que quem acredita em alguém, não pode ser uma má pessoa. Foi isso que eu ouvi. Tu ias falar sobre isso também? Não, eu ia comentar. Tem gente que finge que acredita. Não, pois é. Né, Lu? Eu te interrompi de novo, mas assim, também dizer que é cristão, que é isso, que é aquilo, não, e por isso se torna uma pessoa boa, não. Tem que realmente acreditar. É que, na verdade, ela se torna uma pessoa boa para ela. Para ela, não é para os outros, é para ela. Essa é a diferença. Lu, fala eu ia comentar que, por exemplo, tem o padre da igreja onde eu frequento, que é o Padre Xisto, da Cristo Bom Pastor, e ele é absolutamente inovador. E ele enfrenta muitas adversidades dentro da própria hierarquia, em razão de pensar diferente, de trazer até formatos diferentes para conduzir a missa e tal. Olha que coisa engraçada. Eu acho que, assim como em todas as outras áreas, a igreja também tem que revisar o seu... para onde é que ela está indo. Sim, que é isso. O que a Carla falou. A Carla falou, a igreja parou no tempo. Não, e não só parou no tempo, a base dela, do não casamento, muito também era para que... é óbvio que eles jamais vão dizer isso, mas porque a igreja é muito rica. Quem não conheceu ainda o Museu do Vaticano, é uma coisa simplesmente impressionante. É exuberante. Então, assim, a partir do momento que tu permite que o padre case... Aí na separação como é que fica, enfim. E talvez as outras religiões, eu não sei exatamente como é que elas lidam com isso. A questão financeira. Existe um livro chamado Morita Secreta, que conta toda a história da Igreja Católica. Como uma jovem cujos pais morreram e são ricos é cooptada a ser freira e repassar toda a sua herança para a Igreja. Então, existe todo esse lado financeiro que você falou por detrás da riqueza do Estado do Vaticano. Não só até para puxar mais esse gancho. Hoje. Tem outras igrejas e hoje a gente está vendo que também tem muito dinheiro comprando emissoras. Enfim, então... As igrejas pentecostais aí virou um negócio milionário. Agora eu estou imaginando o seguinte, eu falei no início do programa sobre um orifício que não passava uma agulha. Lembrei de mais alguém portador de um. O Ciro Gomes. Lembra o que o Ciro falou na campanha? Não. É que o Moro pode mandar a turma dele que eu recebo eles a bala. Será que o Ciro repetiria isso hoje? Agora... O Ciro é louco até a página 2, porque louco, você sabe, é a minha teoria, né? E não repete. Não. Ele é um aldrebão. Eu não sei o que é aldrebão, mas eu concordo contigo. Aldrebão não é uma coisa boa. Explica. É um desonesto, mentiroso. Aldrebão. Agora eu vou ofender assim. Eu vou ofender em aldrebão. Dicionário Mário Barcelos 2018. Mário Barcelos, achei aquela lista de palavras que eu comecei a fazer há uns anos atrás aqui no programa. Me perdi. Mário, os aniversariantes, antes que a gente esqueça. Bom, primeiro aniversariante, esse o Vitorino conhece bem, mas eu acho que o Ruschel conhece também, né? O Vicente Fiola. O grande técnico da seleção brasileira, 58, 62. Dormia no banco. Gordinho, o time jogava sozinho. Ele era assim, meio parecido com o Vitorino, gordinho, assim, né, e tal. O senhor não acha também? Eu vou ficar num recatado bicampeão do mundo. Jackson Lago foi governador do Maranhão, médico, governador do Maranhão, e que perdeu o mandato em função da dona Rosiana Sarney entrar com ação na justiça, criaram um probleminha lá e ele foi obrigado a ceder o cargo para ela, embora tenha sido eleito
pelo povo. Salvatore Adamo, né? Um cantor belga, de nome italiano, que fez F como Fome. Lembra daquela música? Inesquecível. Gilberto Braga, de aniversário hoje, o grande autor, completando 73 anos, e o ministro Celso de Mello, né? Magistrado, completa 75, portanto ele tem mais 2 anos como magistrado. Oscar Ruiz, árbitro de futebol colombiano, é um bom árbitro, Oscar Ruiz, hein? Ele é folclórico. Lázaro Ramos, um grande ator negro brasileiro, que voz maravilhosa que tem aquele menino, e um grande ator, e casado com aquela Thaís Araújo, que eu acho uma mulher lindíssima. Que isso? Eu não posso achar uma moça bonita. Por que não pode? Mas não, ela não é tá lindíssima, dando os ela é aniversariantes belíssima. ou tá classificando a qualidade das mulheres aniversariantes? Eu acho injusto só porque o seu Mário Barcelos vai colocar uma rosinha branca amanhã dentro da cueca em homenagem aos mortos. O senhor não pode dizer uma coisa Que assim. isso? Eu não entendi. Isso, Falta de respeito. Não, olha aqui, falta de respeito isso. Ao lado do... Ao lado da peruca do Elton John, propriedade. Propriedade do seu Gustavo Vitorino. Acabou meu telefone. Vitorino. Ele agora, o aniversariante de hoje, também tem uma foto que é o Pablo Vittar, que é o cantor favorito, principalmente cantando inglês. Ódio. Ai, que horror. Desculpa, Barbie, eu te atrapalhei. Não, mas terminou, gente. Vamos lá, Alice. Quero falar de uma iniciativa bem bacana. Fale de uma iniciativa. Porque os artistas do Teatro Gaúcho, eles decidiram contribuir para a revitalização do Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues e vão promover uma maratona de espetáculos, além de encontros com artistas, shows, debates e opções gastronômicas. E o projeto Novembro das Artes vai ocupar o local que fica ali no bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre, a partir dessa sexta até o dia 25 desse mês, por iniciativa de 5 grupos gaúchos. Então, vão ser apresentados 3 peças infantis e 6 peças adultas, como Chapeuzinho Vermelho e o Gordo, o Magro e o Muro e muitas outras peças. Atrações. Isso. Olha aqui, ó, se eu estiver repetindo isso que eu vou ler agora, se vocês já falaram, pode me vaiar. O James Tais diz assim: Sérgio Moro quer usar o COAF para monitorar em tempo real operações financeiras atípicas de autoridades, entre outros alvos. Vai pegar até aqueles pagamentos suspeitos de mesada para as primas. Tem as primas, tem os sobrinhos. Vai dar tanto rolo. Olha, para as primas também. Cuidado, pessoal que tem muita prima e que ajuda as primas. Bolsonaro não, o Moro tá aqui, ó. Dona Magda, os 2 melhores restaurantes do mundo estão em Lima, no Peru. Eu estava vendo hoje uma relação. Mas eu puxei Lima, que aliás é uma bela cidade, justamente para falar da Keiko Fujimori, que foi presa hoje. Foi presa hoje. Estou aqui com a notícia, né? A justiça peruana, em função do caso Odebrecht. Ela saiu chorando, né? Abraçada ao marido dela, o Mark Vito. Ela tem 43 anos. Que horror. Ao acatar o pedido de prisão do procurador anticorrupção, o juiz Richard Concepcion Gartuancho, declarou que existe a suspeita grave de que Keiko dirigia uma organização criminosa de fato que surgiu dentro do partido. Parece até um termo usado, portanto, do Alberto Fujimori. Filha do Fujimori. Do ex-presidente. E, aliás, foi para o segundo lugar. A fruta não cai longe do pé. Mas ela foi segundo lugar, né? 2 vezes que ela disputa, ou 3 vezes a eleição presidencial. Ela foi muito bem, a última com o PPK, né? PPK, que foi deposto também, agora tem um novo presidente. Aquele belo país chamado Peru, aliás, um dos países mais progressistas do lado pacífico da América do Sul, né? O Peru. Aliás, eu guardo grandes recordações. Cajal. Tu conhece bem Peru, Mário? Olha, eu conheço um. Parei, eu também conheço um que gosta de comer de graça. Olha aqui, ó. Eu sou Vitorino? Não, eu não. O peru do Olha aqui, ó. Natal passado, não conhece. O ex-marido? Meu ex-marido. A Marta Severo, que é uma brasileira, mora em Canela, é uma das donas da Sabem, enfim, ela tem se comunicado, votou mesmo estando nos Estados Unidos, a estudos, e ela diz assim, ó: cada vez que leio que o Moro aceitou ser ministro, eu arrepio toda. Isso é bom demais, ela disse. Coisa mais engraçada. Um beijo pra Marta e pro Sérgio Santos, seu esposo, que estão lá, e pra mãe dela, pra Maria Helena, que sempre nos assiste. Magda, eu só gostaria de deixar o registro que hoje
o Google do mundo inteiro fez manifestações, os seus funcionários foram para a rua e paralisaram no mundo inteiro em razão de assédio sexual. Houve um escândalo de assédio sexual em 2015 que foi tentado acobertar por um dos diretores da empresa e isso veio à tona e os funcionários do mundo inteiro estão fazendo a paralisação. Eles entram dentro da empresa e todos, quando chegam, saem e ficam em frente ao Google, se manifestando, postando. É realmente uma reação internacional do mundo inteiro. É curioso esse paradoxo do Google querer acobertar uma informação. Na verdade, essa informação ela é curiosa porque o Google ele é conhecido como uma empresa muito legal de se trabalhar. Todo mundo fala quer muito trabalhar, bem. todo mundo que trabalha lá só tem fala jogos que as pessoas podem descansar, que tem lanches. Esse funcionário, ele é um alto funcionário, ele saiu da empresa com uma comissão de 90 milhões de dólares. Eles fizeram um pacote. Mas a Google se manifestou também dizendo que ele desligou 48 funcionários ao total, todos decorrentes de assédio moral. Destes, 13 ocupavam altos cargos. Então, assim, eu acho que agora, pelo menos, eles estão se dando conta. E o que os funcionários pedem? Transparência. Nada mais que programas de ética, tratamento de fraudes, tratamento de esse tipo de assédio moral. Porque eu acho que não tem mais espaço hoje em dia para esse tipo de coisa, Mas né? nesse caso foi assédio sexual. Sim, moral, sexual, todos os tipos de... Se as pessoas continuam fazendo isso, né? Da maneira que as coisas estão, com a clareza, com o assunto difundido em todos os lugares e tal, quer dizer, as pessoas continuam fazendo isso. É doença, né? É doença. Estou achando o seu Ruschel tão calado hoje. Ele está, como é que tu diria, Mário, uma vez tu usaste a palavra... Não, eu me autodefini. Meditabundo, não é isso? Não, ele é um Não, estava taciturno. Não, taciturno é uma coisa. Taciturno é a pessoa que fala pouco. Tá, e a outra? Meditabundo é um camarada caído. Tá caído. Cati caído nada. Não, estamos atentos, dona Mari. Estamos atentos, dona Mari. Então venha, diga alguma coisa. Não, eu quero dizer que foi encerrado o inquérito daquela moça que nós noticiamos ontem. O Marley nos socorreu naquela descrição. Mas eu quero, as fotos, eu quero trazer para a parte tecnológica, porque o delegado deu uma entrevista agora para encerrar e realmente o mundo mudou, né? Ele disse que com a tecnologia hoje um crime praticamente não há mais crime insolúvel, dona Mari. Porque hoje em dia, com o celular, o rastreamento que se faz de um celular, os GPS, né? E qualquer movimentação, qualquer ligação que tu faz, se consegue. E o mundo virou, a expressão foi dele, um grande Big Brother, porque não há como tu passar, eu não consigo ir daqui à minha casa por não passar por 20, 30, 40 câmeras. Então, se eu disser que não estive, se eu, digamos, cometo um crime aqui nesta bancada, né? E saio daqui... O senhor está prestes a cometer um. Parou? Não, dona Magda, não entendi. Não, eu também não, mas deixa ele concluir. Pois não. Então, só para complementar, Roberto, para que tu possa enriquecer. Então, daqui eu direi... Passa para mim que eu sei o que ele quer falar. Eu direi que não está aqui, eu direi que não estava aqui. Sim. E terão mais de 20, 30 câmeras que mostrarão que eu passei por aquela sinaleira naquela hora. Então, realmente foi ali que pegaram toda a movimentação, eles já tinham reconstruído toda a movimentação, quando ela saiu, aquele aplicativo que ela pegou, depois aquele rapaz, a ligação. Então, o mundo realmente ficou um grande Big Brother. Não, e o que eu queria comentar, só porque a gente tem acompanhado esse caso dos Estados Unidos, agora o Trump disse que está mandando 15 mil soldados para a fronteira. Saiu uma nova caravana de 700 pessoas, já estão no México e em direção para os Estados Unidos. 15 mil soldados, olha que a coisa tá feia. A gente sabe que é política, que também, mas invasão, mas 15 mil pessoas... O Trump tem que abrir o olho dele, porque aqueles hotéis ali da Riviera Mexicana, todos eles são de americanos, de grupos americanos. Sim. Então, assim, sabe, o Trump não pode sair chutando bola desse jeito. Tem muito dinheiro americano no México. Óbvio.
Esse cara, sabe... Então tá... por enquanto, o Trump tá mais latindo do que mordendo. Mas, sabe, tem que pegar leve. Vai, mas não se picha muito, né? Mas não se picha. O próprio Trump tem investimentos ali. Claro. Com certeza. Trump tá lá. Então, sabe... Eu acho que ele tá esperando as eleições e tá fazendo todo esse movimento. Depois eu acho que a tendência... Dona Magda, pois não, eu só queria, nessa sequência aí, falar do assassinato do jogador Daniel. Sim. O jogador Daniel, o cidadão já confessou, é o marido da moça, da senhora que teria sido abusada por ele. Teria sido abusada, não. Que tinha um caso com ele. Sim, já disseram que não é isso. Que foi abusada. O ódio dele, eu matei, ninguém é responsável, eu matei e tal. Então a filha dele está metida, está presa também. Entendi. A mulher está presa também, está todo mundo preso. Muito bem. Nós chegamos ao final de mais uma Atualidades Pampa. Agora a gente vai dormir, descansar, reabastecer as informações. E nesta sexta-feira, feriado, nós estaremos aqui ao vivo e em cores para mais um encontro com vocês. Turma bem, até lá.